Bom dia, queridos irmãos. Já estamos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Ricardo Conceição, da Primeira Igreja Batista em Araruama. Estou aqui para iniciar com vocês a Escola Bíblica Dominical. Tenho a alegria de começar os estudos da lição número 9. A lição da Escola Bíblica Dominical hoje, a lição número 9, que vai tratar do oitavo mandamento, né? O oitavo mandamento do Senhor, seja honesto, é o título da lição, e está baseado em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, verso 15, né? Não furtarás, não furtarás. Essa é a ideia do estudo bíblico. Estou gravando e quero pedir aos irmãos que estejam acompanhando conosco, e se você está acompanhando conosco, dê aí o seu like, aí, deixe o seu like e também inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos da sua ajuda para que nós possamos também gravar esses vídeos pelo YouTube, tá bom? Então deixe aí o seu like, deixe aí a sua opinião, né? Algo que você queira comentar no seu comentário, mas deixe também a sua participação conosco aí, né? Nos ajudando, dando aí fazendo a sua inscrição no nosso canal, para que você também receba. Todas as vezes que estivermos ao vivo, você vai receber as informações. Então vamos juntos para a Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciamos sem um fundo musical, mas não há nenhum problema quanto a isso. Mas nós vamos orar, e eu quero destacar para você um texto bíblico, né? Quero destacar um texto bíblico, e eu gostaria que você já abrisse aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19. E Lucas, no capítulo 19, não está sugerido aí na lição, não está sugerido em nenhum momento da lição, nenhum versículo a respeito desse texto que vamos ler. Então, Lucas, no capítulo 19, eu vou ler com vocês lá a partir do verso 1. Nós vamos ler juntos, tá bom? Mas primeiro vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, quero te agradecer por esta manhã, esta oportunidade maravilhosa de estudarmos a Tua Palavra. Quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos dê capacidade, entendimento, nos dê sabedoria vinda do Senhor, dos altos céus, para que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma preparados para ouvir a Tua Palavra e colocá-la em prática, para obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, mas sobretudo glorificar o Teu nome, que é tudo que desejamos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Então, seja honesto, né? É o título da lição, seja honesto. E o autor, ele está falando, né, usando Êxodo 20, verso 15, que é o oitavo mandamento da lei de Deus, que diz: não furtarás, não furtarás. E aqui, vamos juntos então, Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, e que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres.
E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Né? Aqui nesse texto, que texto extraordinário, Jesus nos dá a oportunidade de entendermos a respeito da honestidade. Honestidade. Então a lição da escola bíblica hoje está falando, seja honesto. Seja honesto. Pois é, a Bíblia com Jesus trouxe esse exemplo extraordinário de um homem que furtava, né? Furtava e em alguns momentos até roubava, né? Porque há uma diferença entre furto e roubo. O furto é quando a pessoa ela subtrai algo de alguém sem que aquela pessoa tome consciência. Às vezes a pessoa depois fica até sem saber quem foi que levou aquilo, que foi subtraído de si, né? Algum patrimônio, algum bem que foi subtraído e a pessoa não sabe nem quem foi que fez. Né? Então isso é furto. Isso é furto. É na ausência do proprietário ou do dono do bem, aquele bem é retirado dele. Agora, o roubo não. O roubo ele é mediante violência, mediante constrangimento. É quando alguém, com violência, impondo uma arma, obrigando a pessoa a entregar aquele bem que ela possui. Então, quando isso acontece, aquela pessoa, na verdade, ela está sendo roubada. Né? Então, é um roubo, ela está praticando roubo. Um está praticando roubo e o que está sendo roubado, né? Ele ali está sendo violentado nos seus bens, está sendo subtraído nos seus bens. Então há essa diferença. O roubo é na presença e com violência de constrangimento. É um furto qualificado, Pois bem, eu gostaria de que você aí, né, desse um ok aí na gravação, né, se você está ao vivo conosco, para nos dizer se você, estando ao vivo, você está me ouvindo bem, se você está me ouvindo bem. Né? Se você não estiver me ouvindo bem, eu gostaria que você... eu gostaria de que você verificasse se a minha voz, né, se tudo está chegando aí até você de maneira satisfatória, tá bom? Então, quando você manda aí um sinal, né? Então, por favor, me ajude aí, tá bom? Muito bem. Então vamos continuar. Aí o autor aqui da lição, ele diz, né, o primeiro relato de desonestidade na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. Ele faz esse comentário, ele está aqui destacando, ele está dizendo, olha, os nossos primeiros pais furtaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que lhes era proibido. Né? Então, Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 a 15, vai falar sobre chamada a queda do homem. Né? Diz que Deus havia determinado que poderia comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não deveria comer. Mas a Bíblia diz que foi subtraído, ou seja, foi tirado sem a autorização, sem a permissão, e aquele fruto foi comido. E quando isso aconteceu, então vieram as consequências. E uma das principais e mais terrível consequência foi a queda do homem da presença de Deus, ou seja, a morte espiritual. A morte espiritual. O homem foi definitivamente separado de Deus. O homem foi separado de Deus e essa separação nós reconhecemos e entendemos que é morte espiritual. A morte espiritual. Então nós precisamos entender a respeito dessa questão. Né? Então ele diz que o furto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que lhe havia sido proibido. Desde então a humanidade entrou no litígio com o Criador.
O litígio é uma luta, é uma briga, né? É uma separação, só que é uma separação, não é uma separação amigável. Né? A separação amigável foi aquela que aconteceu lá com Abraão e Ló. Eu não sei se os irmãos lembram dessa passagem bíblica em Gênesis, quando o rebanho de Ló aumentou, o rebanho de Abraão também aumentou, e os pastores que tomavam conta dos rebanhos de ambos começaram a discutir e a brigar por espaço, por pasto para os animais. E aquela briga não era uma coisa saudável entre a família, e então Ló foi procurar Abraão e disse, olha, eles estão brigando e tal. E Abraão então disse, olha Ló, para que não haja confusão entre nós, para que não haja litígio entre nós, vamos fazer assim, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, o que você escolhe? Né? Então, Abraão deu a ele, deu a Ló a possibilidade de escolha. E a Bíblia diz que Ló olhou, né, e viu as campinas de Moabe. Né, aquelas campinas, e viu como se fosse que aquele lugar parecia o jardim de Deus, e escolheu aquele lugar. Então ali houve uma separação, né, e os dois, cada um para um lado, né, e ali então houve uma separação que não foi litigiosa, mas foi uma separação amigável. Não houve litígio, mas no Jardim do Éden, a separação entre Adão e Eva, né, a separação Adão e Eva e Deus, essa separação, ela foi litigiosa. Né? Essa separação produziu a ira de Deus, essa separação produziu um desentendimento terrível, produziu morte. Essa separação produziu morte e morte espiritual, porque a separação entre o homem e Deus é morte espiritual. Desde então a humanidade entrou nesse litígio com o Criador, né? E Oséias 4, de 1 a 3, né? E seria interessante até que fôssemos lá ler esse texto. Vamos ver? Oséias, né? Oséias, Joel, Amós e Obadias. Se você achar Joel, Amós, você vai achar Oséias antes um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Oséias capítulo 4, verso de 1 a 3. Né? E Oséias 4, de 1 a 3, ele vai dizer assim para nós: o Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falsos, mentem, matam, roubam, cometem adultério, os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Então aqui está sendo destacado, né, no livro de Oséias esse litígio, a consequência do litígio, né, as consequências da separação com relação a Deus. O problema é que a separação de Deus, a separação com Deus, quando o homem se separa de Deus, há um problema muito sério, porque Deus é a própria vida. E o fato de Deus se afastar de Deus se afastar do homem, Deus não estar mais presente com o homem, não foi Deus quem se separou do homem, mas foi o homem que saiu da presença de Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, na verdade, toda a vida ela perde sentido. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como voltar, né, a ter vida se não for por Jesus, que é este caminho maravilhoso que nos conduz de volta à presença de Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é extraordinariamente uma das melhores compreensões que nós temos a respeito da palavra. Então Deus sabia que existiam salteadores. Deus sabia. Por isso criou um mandamento abrangente a qualquer tipo de subtração. Né? Com o passar do tempo, o ser humano, afastado de Deus, foi se corrompendo cada vez mais.
A corrupção passou a fazer parte do gênero humano. A corrupção, a maldade, né? Todas essas características de alguém sem a presença de Deus passou a ser algo terrível na vida do ser humano. Então o autor ele continua, ele diz assim, na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era a devolução. Então deveria devolver, né? Devolver. Os ladrões deveriam devolver em dobro tudo que foi devidamente saqueado de alguém. Né? Então tudo aquilo que havia sido saqueado, roubado, subtraído de alguém, ele deveria ser devolvido em dobro. Isso que a lei dizia. Mas foi por isso que Zaqueu, lá o texto que nós lemos, Zaqueu então ele decide cumprir a lei. Agora convertido a Jesus, agora compreendendo, depois desse encontro maravilhoso que ele teve com Jesus, e é o que acontece com o cristão, quando ele tem um encontro com Jesus, quando temos um encontro com Jesus, tudo em nós é transformado. É por isso que a palavra de Deus diz, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pois é exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, naquele instante, agora era uma nova criatura. Ele havia entregado sua vida nas mãos de Jesus, reconhecido Jesus como Salvador de sua vida. Ele havia reconhecido Jesus como alguém extremamente importante que traria vida para ele. Então, Zaqueu, o que ele faz? Ele decide não só devolver em dobro, porque a lei dizia assim, ele decide devolver o dobro do dobro. O dobro do dobro. Né? E ele faz isso, ele devolve o dobro do dobro. Ele vai e entrega maravilhosamente. Ele diz, olha, a partir de agora eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que coisa extraordinária, que demonstração extraordinária de transformação de vida. Pois é exatamente essa transformação de vida que Deus está querendo produzir na vida do cristão. E é por isso que lá no verso de número 10 do texto que nós lemos em Lucas 19, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Né? Aqueles que se perderam, né? Que toda a humanidade está perdida, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então agora, né? Separados de Deus por causa do pecado, lá no Éden, né? O que aconteceu com Zaqueu foi essa transformação. E é exatamente essa transformação que o Evangelho de Cristo propõe para mim, para você, para toda a humanidade. Este é o evangelho de transformação. Né? É essa mudança de caráter, mudança de postura, mudança de comportamento. Né? Seja honesto. É isso que diz a lição para nós hoje. E o 8º mandamento, ele está mostrando isso. Não furtarás. Todos os mandamentos são importantes. Mas quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, quando nós nos convertemos a Deus, através da palavra, compreendemos e nos reconciliamos com Deus, nos aproximamos de novo de Deus e agora passamos a viver essa vida maravilhosa, porque agora a vida está presente em nós, então nós passamos a querer obedecer os mandamentos de Deus. Queremos obedecer a palavra de Deus, queremos obedecer, queremos ser diferentes, queremos ser transformados, queremos não mais que prevaleça a carne em nós, mas sim o Espírito de Deus prevaleça em nós. É exatamente essa o sentido dos 10 mandamentos, e é exatamente esses 10 mandamentos, eles começam a ter sentido na nossa vida quando entregamos nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Mas o autor, e isso aconteceu com Zaqueu, né? Mas o autor da lição, ele continua, ele diz que a sociedade atual está apenada pela violência. Né? Está apenada, ou seja, já está sofrendo a pena da violência, ou seja, a degradação humana por falta da presença de Deus, por causa do pecado, a humanidade vem se degradando cada vez mais, a humanidade vem decaindo cada vez mais, o pecado tem sido algo muito mais presente na vida da humanidade, né? A postura de pecado, de pecador, tem sido
cada vez mais constante e mais intensa na vida do ser humano. Então ele está dizendo a sociedade atual apenada pela violência. E nós temos visto isso, né? Se a violência era algo terrível, que já acontecia e era quase que pontual, hoje nós vemos que a violência ela está muito próxima, né? Ela está em todos os lugares, e nós vemos isso, né? Vemos que a violência está assim. Então é possível imaginar o trauma gerado em quem teve o seu imóvel invadido sorrateiramente por um ladrão enquanto dormia. Não é verdade? E a violência ela vai produzindo traumas nas pessoas. Há pessoas que sofreram, por conta da violência, pessoas que sofreram traumas e traumas terríveis, né? E que precisam, às vezes, até de busca de médico, né? A busca de psicólogo, de psiquiatra, para tratar a sua... Né? Criaram em si fobias muito terríveis por conta da violência, por conta dessa violência terrível que tem assolado a humanidade. Então ele está dizendo, aquele que teve um imóvel invadido sorrateiramente por ladrão enquanto dormia, parece que a situação está invertida. Parece que a situação está invertida. Famílias estão cada vez mais presas, condenadas em suas residências, cercadas de muros e grades de proteção. E os miliantes, ou seja, os violentos, os agressores, estão soltos, praticando todo tipo de furto. Né? A desobediência ao 8º mandamento trouxe caos à sociedade. Pois é, né? A falta de honestidade da humanidade, né? Ou seja, aqueles que desejam furtar dos outros, né? O furto trouxe à sociedade trouxe um caos terrível, pois quem deseja retirar do próximo aquilo que não é devido entra em rota de colisão com as leis morais de Deus. Então, quando nós praticamos as coisas erradas, né, praticamos a violência, praticamos a desonestidade, tanto contra as pessoas, nós também passamos a praticá-la contra Deus. A verdade é essa. Então passamos a entrar numa rota de colisão com Deus. Estamos em rota de colisão, né? E colidir com Deus é morte certa. Colidir com Deus é desaparecimento total da existência humana, da existência. Né? Por quê? Porque Deus ele é Senhor, Deus ele é o Senhor de todas as coisas. E nós precisamos, né? Nós vamos buscar a Deus no nosso coração com toda a alegria. O autor diz aqui, o 8º mandamento é claro, seja honesto. Seja honesto. Decida pela honestidade aos recursos financeiros. Né? Respeite os bens alheios, nós precisamos respeitar. Se pegou o emprestado, devolva na data combinada. Né? Às vezes há umas pessoas que entendem que pede emprestado e leva e depois não se preocupa em devolver. Nós precisamos estar sempre preocupados com isso. Né? Nós precisamos ter na nossa mente, olha, se eu peguei emprestado algo que não é meu, eu preciso devolver à pessoa a quem eu emprestei, a quem eu pedi emprestado. Se eu pedi emprestado, eu preciso devolver a ela. Nós precisamos fazer isso. Isso acontece muito entre os crentes, principalmente literaturas, né? Livros. Às vezes pedimos emprestado, me empresta que eu vou tirar uma cópia, ou empresta que eu vou fazer algo, eu vou só ler, vou ler, aí lê e depois não devolve. Ou às vezes até pega, não lê e não devolve. Né? E nós precisamos mudar a nossa postura. Essa não é uma postura que agrada a Deus. Né? Não é uma postura. Essa é uma postura de rota de colisão contra Deus. Nós precisamos, né, entender isso. Aí o autor pega então esse tema, seja honesto, e ele então pega e divide essa lição em 3 pontos básicos extremamente importantes. Nós precisamos tratar deles. Primeiro ele diz assim, furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. Isso é furto. É quando você adquire algo que não tem direito. Né? E ele diz, o que leva o ser humano a furtar? É uma pergunta, né? Assim, um dia desses entrei em uma escola e havia uma pesquisa sobre a violência. Quando ele chegou na escola, estava lá a pesquisa sobre a violência. Né? E uma das perguntas era essa, o que leva o ser humano a furtar?
né? O que leva o ser humano a furtar? Essa era a pergunta. Mas o que chamou a atenção dele é que na prancheta, onde você ia lá e dava a sua resposta para essa estatística, e cada um dava lá a sua resposta, né? Escrevia alguma coisa na prancheta, e aí ele reparou que a caneta que as pessoas usavam para escrever ali, ela estava presa a um barbante. A caneta estava presa a um barbante, para que ninguém furtasse a caneta. Olha que coisa terrível, né? Então, assim, o que leva um ser humano a furtar? Veja bem, né? Já a estatística estava fazendo a pergunta, mas também o próprio autor da estatística já estava se protegendo, prendendo a caneta ali na prancheta, para que ninguém, né? Para que outras pessoas não furtasse a caneta, né? Não se desse aí ao luxo do furto. Então, assim, até aí, nada demais. Entretanto, o que me chamou a atenção foi o que vi na parte da prende, uma caneta presa a uma prancheta. E ele diz assim, o que deseja alguém que pula o muro de uma casa enquanto os proprietários dormem? Né? Está uma pergunta, né? Aí, creio que a outra pergunta que estava lá. O que deseja alguém que pula o muro de uma casa enquanto os proprietários estão dormindo? Né? Enquanto o dono da casa está dormindo. Aí a resposta seria a mesma coisa que alguém que furta uma caneta. Alguém que pula o muro de uma casa para invadir uma casa, né, é a mesma intenção, é o mesmo pensamento, a mesma vontade que uma pessoa que furta uma caneta. Mas era só uma caneta, não é verdade? Pois é, nós precisamos entender que furto é furto. Né? A desonestidade é desonestidade. E o que Deus está nos chamando a atenção é que nós precisamos ser honestos. Né? E se somos honestos com uma caneta, então seremos honestos com coisas maiores. Né? Mas se nós somos desonestos com coisas maiores, nós seremos desonestos inclusive com uma caneta. Né? Uma caneta para a gente não vai ter nenhum valor. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Então, eles assim, ambos querem algo que não lutaram para conquistar. Ambos querem algo, querem subtrair algo de alguém. E isso é terrível, isso é roubo. Né? Isso é roubo, isso é furto. Né? Se a pessoa está em casa e você entra, na verdade é roubo. E se você entra enquanto as pessoas estão dormindo, né? E se você entra na casa é roubo, se você subtrai aquela caneta é furto. Você está furtando. Então, quem furta quer adquirir algo que não é seu por direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Essa é a questão. Né? Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Mas aqui o autor faz uma consideração que eu achei muito interessante, ele falando sobre o trabalho. E ele fala, né, desse furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito, mas ele dá também agora as qualificações para quem age de forma correta. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, o 8º mandamento é mais do que uma conduta moral, é uma verdade. Uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto, nunca pelo furto. Né? O suor do trabalho é um antídoto para quem pensa em furtar. Então, qual é o antídoto, qual é o remédio? Qual é o remédio para o furto e para o roubo? Pois é o suor do trabalho. Né? As pessoas precisam suar, perceber, entender a importância do trabalho. E quando descobrem que a importância de conquistar os seus bens através do seu trabalho, a pessoa fica feliz. Então, em Efésios, no capítulo 4, no verso 28, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Olha, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, além de você suprir as suas necessidades, além de você formar o seu patrimônio, as suas riquezas, através do seu trabalho, você também terá condições de ajudar outros. Olha só, você terá condições de doar a outros, você terá condições de suprir
né, as dificuldades e ajudar na dificuldade, na necessidade de outros. Então aquele que trabalha tem o direito de adquirir os seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Diz assim a palavra do Senhor lá em 2 Tessalonicenses 3:10. Né? Aquele que trabalha tem o direito, o trabalhador tem o direito do seu salário. Né? Tem o direito do seu salário. Todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. É virtude. Né? Lá o Salmo 128, verso 2, ele fala sobre esse assunto. Então trabalhar é uma bênção. O trabalho enobrece o homem, porque o ladrão pulou um muro para roubar. Essa era uma outra pergunta. Né? Por que o ladrão pulou o muro para roubar? Para furtar. É mais fácil, né? Porque na cabeça dele, no entendimento dele, furtar, né? Roubar, é mais fácil do que adquirir com o suor do próprio rosto. E isso não é uma verdade. Né? Se você for procurar, se nós formos observar, né, o afronto que aquela pessoa que está furtando, está roubando, ela faz de si mesmo, é muito pior e muito maior do que o afronto do trabalho, né? Do que o cansaço do trabalho. Ela se desgasta muito mais furtando do que trabalhando. Né? Ela passa por processo psicológico de frustração, de medo, né? Uma coisa terrível que aquela pessoa passa e que é pior do que o suor que ela desgasta e com o cansaço que ela produz no seu trabalho. No seu trabalho. Então as pessoas precisam, é um equívoco muito grande, né? Imaginar ou pensar que o furto vai, né? Que o fruto vai trazer algum tipo de benefício. Né? Então todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. Né? Trabalhar é uma bênção. O trabalho enobrece o homem, porque o ladrão, né, assim, porque furtar é mais fácil do que o suor trabalhar pelo suor do próprio rosto. Não é. Não é. Né? Não é mesmo. Não é mesmo. Né? Se você for pesquisar e procurar essas pessoas nos presídios, nas cadeias lá, e for perguntar a ele, você vai ver que ele vai dizer para você que se ele pudesse voltar atrás, ele não faria mais, ele não faria aquilo. Né? E quando ele descobre que o trabalho enobrece, e quando ele descobre que com o trabalho ele pode adquirir as suas coisas, e com o trabalho ele vai ser muito menos desgastante do que roubar, psicologicamente menos desgastante, fisicamente, às vezes, menos desgastante. Né? Às vezes o ladrão tem que passar por situação tão difícil, né? Subir em lugares tão complicados e vai agir de uma maneira muito, muito complicada. Né? Então, assim, furtar não é mais fácil. Não é mais fácil do que trabalhar. Trabalhar é muito melhor, é muito mais fácil. É muito mais fácil trabalhar. Né? E nós precisamos valorizar isso. Então Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Né? A Bíblia chega a dizer, vai ter a formiga preguiçoso. Né? Ou seja, a formiga ela trabalha, ela se prepara para o inverno. No verão ela trabalha. Né? E se nós queremos também desfrutar de benefícios, nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar, e o trabalho enobrece. O trabalho enobrece. Só é possível prosperar trabalhando. Quando nós trabalhamos, nós temos condição sim de prosperar. Né? De prosperar. E a prosperidade vem com o trabalho, com o esforço, né? O sustento. Nós podemos sim, e devemos. Seja honesto. É esse o principal tema da lição. A sociedade atual tem muita dificuldade em cumprir o 8º mandamento. Afinal, que problema há em levar uma simples canetinha de uma instituição que não fora doada para casa? Né? Qual o problema de eu levar uma simples canetinha para casa? Pois é, o problema é que esta caneta não é minha. E se ela não é minha, então eu não posso levá-la para casa. Né? E se por algum acidente, porque às vezes acontece, você se engana e bota no bolso e leva. Quando você chega a caneta, esqueci, você volta e devolve a caneta. Nós precisamos pensar, né? Esta é a prática da honestidade. E quem, né, busca a prática da honestidade numa caneta, vai buscar a prática da honestidade nas demais coisas. E nós precisamos entender isso.
Então, assim, talvez tenha sido esse o mesmo pensamento, né? O mesmo pensamento de Acã. Acã lá tentou, né? A Bíblia fala sobre Acã e vai falar dele em Josué 7, de 20 a 26, você pode ir lá conferir o texto e ler, e também no capítulo 22 e 20 de Josué. Você vai ver lá falando sobre esse assunto, né? Da ação de Acã, né? Que decidiu subtrair algo que não era dele, e houve consequências terríveis por conta disso. Houve grandes consequências. Os homens não viram o pecado de Acã, mas Deus tudo vê. E aí nós precisamos entender que, ainda que o homem consiga enganar os homens, jamais vai conseguir enganar a Deus. Né? Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Nós precisamos ter paciência. Né? E a palavra paciência aqui, ela tem a conotação de confiança. Né? Nós precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Mas veja bem, isso está em Salmo 37, verso 5. Mas eu gosto mesmo desse mesmo Salmo 37, mas do verso 4. Porque o verso 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Veja que extraordinária, né, essa palavra do Senhor. E ele complementa dizendo, então, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia, né? Tenha paciência, confie no Senhor. Então, o problema da atual sociedade é pensar que sempre irá dialogar com o enriquecimento ilícito. E aí nós temos visto aí os escândalos produzidos, né, pelas autoridades políticas. Nós temos visto autoridades que deveriam estar dando exemplo para a sociedade, estão, ao contrário, dando um péssimo e mau exemplo. Né? Nós precisamos pensar sobre isso. Depois, no segundo item, seja honesto com Deus. É possível roubar a Deus? E aqui ele vai tratar de um assunto tão extraordinário, que ele está falando sobre mordomia. Ele vai tratar sobre mordomia. E a mordomia é uma doutrina bíblica para nós, que é reconhecer Deus como Criador. Reconhecer Deus como Criador, como Senhor e como dono de todas as coisas. Essa é a doutrina, né? A doutrina da mordomia. A mordomia. Mordomia não é viver regaladamente, não. Mordomia é você cuidar das coisas. Que foi a primeira coisa que Deus fez com o homem. Deus no jardim, lá no jardim do Éden, disse a Adão, colocou Adão lá no jardim para cuidar do jardim, para ser mordomo, cuidar das coisas de Deus. Pois é, nós estamos nesse mundo para cuidar das coisas de Deus. Nós não temos sido bons mordomos, não é verdade? O ser humano não tem sido bom mordomo. Nós precisamos melhorar a nossa condição de mordomo. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias diz que sim. Malaquias 3:8. Certa vez uma irmã se dirigiu ao seu pastor e lhe perguntou se era possível saber se o seu marido, se o seu noivo era dizimista. Antes que o pastor pensasse que se tratava de uma preocupação financeira, a irmã se antecipou dizendo: se o meu futuro marido é honesto a Deus, certamente ele será honesto a mim. Né? Então, é essa avaliação que precisa ser feita. Né? Se você quer avaliar seu noivo, se você quer avaliar a sua noiva, né? Avalie por aí. É honesto a Deus? Se for honesto a Deus, também será honesto a você. Né? Uma das belas canções do Hinário para o Culto Cristão, 478, diz assim: o que sou é tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Então, o que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Então, tudo eu entrego para Deus, para servir a Deus. Né? A minha vida eu entrego para servir a Deus. Então, a prática da honestidade, ela é fundamental. Né? É tudo que Deus espera de nós, essa prática. A ausência de mordomia é equivalente ao roubo. A ausência de mordomia é equivalente ao roubo. Né? Por isso a pergunta lá, é possível roubar a Deus? Então o profeta Malaquias, ele diz que sim. Em Mateus 3:8 ele vai dizer, ele vai dizer, olha, é possível roubar a Deus. E nós precisamos então estar atentos a essa questão.
na lição, na parte 3, assim, diversos tipos de furto. Aí ele vai falar sobre os diversos tipos de furto. Diz assim, se o 8º mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedente. A partir do 5º mandamento, o decálogo, né, ele tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Então, o não furtar, quando Deus diz ali não furte, ele está dando uma harmonia também à sociedade, né? Uma harmonia maravilhosa à sociedade. Então, furtar é diferente de roubar. Nós já vimos lá no início, né? O ato de furtar é sorrateiro. É sorrateiro, né? O roubar não, ele é de uma maneira violenta, né? Produz violência. Quais os tipos de furtos? Né? Aí ele fala sobre os tipos de furto. E aí ele vai qualificando para a gente, vai dizendo assim, ó, alimentos congelados. Aí ele fala sobre os alimentos congelados, que você vai no mercado e quando você compra o alimento congelado, você paga muito mais caro porque você está pagando gelo. Né? Você está pagando gelo. Quando você chega em casa que derrete o gelo, o peso diminuiu, né? O peso diminuiu. Isso é uma desonestidade, né? Isso é uma desonestidade. E Deus condena esse tipo de fraude. Deus condena, isso é uma fraude, né? Então, esse tipo de furto é uma fraude. Então, ele fala sobre diversos tipos de furto, um deles é a fraude. A fraude é um tipo de furto. Depois, ele vai falar sobre a questão do direito do trabalho, do trabalhador e do empregado, né, do patrão e do empregado. Então, os direitos trabalhistas são negados, às vezes o patrão nega os direitos trabalhistas, né? E aí, por algumas razões, ele tem lá colocam as suas razões, que não são razões efetivas, mas eles dizem que o mercado de trabalho está precisando de tanta gente, então, né, você vai procurar os seus direitos. Isso não é uma prática adequada. Então, assim, o cristão ele não pode ter esse tipo de atitude. Não pode ter esse tipo de atitude. Né? Nós precisamos resolver os nossos problemas do ponto de vista dos direitos trabalhistas. Né? Eu me lembro que lá na igreja, logo assim que eu era novo crente, né? E um irmão se aposentou, lá trabalhava na igreja, se aposentou, e o pastor então me chamou para estar indo com ele lá para resolver esse problema com o irmão, de acertar as contas do irmão. E o pastor então sugeriu à igreja que fizesse, né? Se pagasse o justo a ele, mas desse também a ele uma compensação pelo tempo de trabalho que ele dedicou à igreja. E eu achei isso muito bonito, muito legal. Né? E o irmão se sentiu homenageado, que coisa maravilhosa. Né? Que atitude, que postura, uma postura totalmente diferente. Essa deve ser a nossa postura como cristão. Né? Então, nós precisamos. E aí também ele falando sobre a questão do patrão, mas também fala do empregado. Né? Ele fala sobre, dependendo do funcionário, né? Nós precisamos procurar a justiça, né? E às vezes você vai procurar a justiça dos homens, falando para o empregado. Mas também há empregados há patrão que às vezes o patrão não paga o fundo de garantia, não deposita lá o valor que é referente ao empregado, não paga o INSS, ou seja, que é as garantias de aposentadoria do empregado, ele não paga, né? Mas também há aqueles que o empregado faz também, né? Ele mostra para a gente assim, há falsos pastores, né, furtando. Aí ele vai falar sobre falsos pastores. Mas, assim, há empregados, por exemplo, que estão lá e no horário de trabalho está lendo a Bíblia. Isso não é uma atitude correta. O horário de trabalho ele tem que estar trabalhando e não está, né, envolvido com outros assuntos que não o trabalho dele. Né? Há empregados que levam coisas do trabalho para casa, né? Levam para si, né? Usam às vezes material sem autorização. Né, sem autorização. Há empresas que já liberam, falam assim, não, pode usar, né, dá um limite, uma cota mínima lá para também o empregado não abusar, né, não pode abusar. Mas, às vezes a empresa libera, né, pode utilizar. Eu mesmo trabalhei numa empresa que tinha lá uma cota e ela permitia que a gente utilizasse. Né? Às vezes para material de escola e tal. Mas no tempo de intervalo, no tempo de almoço, a gente podia, né? Também liberar para a gente usar os equipamentos para estudo, a gente tinha equipamentos muito bons, né? de consulta de trabalho,
Então a gente utilizava, às vezes, para consulta também de estudos e tal, isso era permitido. Mas isso depende muito da autorização, né? Se a empresa autoriza, então você pode realizar. E ele sugere aqui Efésios 6, do verso 5 ao verso 9, você pode verificar lá, Efésios 6 você vai ver essa atuação. Né? Você lendo, você vai ver qual deve ser a postura do empregado diante do patrão. Né? E a postura do crente patrão diante do empregado também. Mas ele fala aqui, no finalzinho da lição, sobre um assunto que é extremamente importante. Ele fala assim: por fim, há nos dias atuais muitos falsos pastores furtando em nome de Deus. Olha que coisa terrível. Falar sobre esse assunto é muito difícil. É fato que existem muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade. Né? Estão enganando os fiéis, em que seus frequentadores estão cada vez mais pobres e seus líderes cada vez mais ricos. Veja que coisa terrível. Né? Então, o mercantilismo da fé, com a venda de produtos como os lenços ungidos, sabonetes, sal, óleo, água ungida dos rios bíblicos, são alguns exemplos de furtos que estão enganando fiéis, né, em nome de Deus. Então, supostas igrejas, né, entre aspas, né, e diz assim, e como troca oferecem a cura e a prosperidade. Então, pedem dinheiro e aí subtrai a riqueza dessas pessoas e faz com que essas pessoas fiquem acreditando que há uma troca, né? Que haverá uma prosperidade, uma troca de cura. Você vai ser curado, você vai ter prosperidade, traz para cá o pouco que você tem. E isso é muito sério, isso é muito sério. Né? O Senhor Jesus, ele condenará a esses falsos profetas que furtam usando o seu santo nome. Né? E lá em Mateus 7, ele diz, muitos dirão naquela hora, Senhor, Senhor, né? Eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome, nunca te vi, jamais te conheci, aparta de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, se nós precisamos entender isso, né? Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus, que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém. Nós não devemos furtar nem o amor a alguém. Né? Nós precisamos... não, fulano não, esse não, fulano não, fulano, esse morreu para mim. Nós precisamos ter cuidado com isso. Né? Nós precisamos amar as pessoas, ainda que as pessoas tenham dificuldades, ainda que na nossa ótica essa pessoa não mereça o amor. Nós precisamos amar essas pessoas. Né? Então, que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. Né? Nós precisamos entender isso. Aí no finalzinho, para pensar e agir, ele diz assim, você já pensou na frase que diz assim, achado não é roubado? Ei, você já pensou nisso? Achado não é roubado. À luz do 8º mandamento, né? Sim, como assim achado não é roubado? Não, quando a gente acha alguma coisa, nós precisamos procurar o dono. Não é verdade? Nós precisamos procurar o dono. Né? Aí ele fala sobre as crianças na sua formação educacional, né? Na sua formação, a professora, né? Às vezes dá falta de... Né? A mãe deu falta em casa de uma coisa de um aluno, aí chega uma professora e fala, professora, faltou, pessoal, chegou em casa lá, tá a lapiseira, não está, onde está a lapiseira? Aí uma outra mãe, o filho chega em casa com a lapiseira de um outro coleguinha, você, que lapiseira é essa? Ah, não, foi fulano que me emprestou, ou fulano que me deu. Opa, vamos lá conferir isso, não é verdade? Vamos lá conferir isso. Né? Vamos lá, pega a canetinha, vai lá na professora, olha aqui, chegou lá em casa com essa canetinha, de quem é, quem foi que dá? Ah, é de fulano. Só fulano deu. Ah, eu dei para ele. Não, olha só, não podemos. Aí tem que corrigir, tem que orientar e dizer, olha, você não pode dar alguma coisa sua sem falar com a sua mãe, com o seu pai. Você não pode dar para o seu colega. E você não pode receber de outra pessoa qualquer coisa sem antes falar com a mamãe, com o papai. Né? Então, assim, há uma orientação. Essa é a questão da educação do caráter. Né? Mas há professores que às vezes deixam rolar isso. Né? E ontem eu estava conversando com meu filho sobre esse assunto,
porque a gente estava vendo um filme. Eu achei um filme muito interessante. Sugiro esse filme para você, Má Educação. É o nome do filme, Má Educação. Né? Inclusive com um ator muito conhecido aí, que é aquele... esqueci agora como é que é o nome dele. Wolverine, né? Aquele Wolverine. E esse filme é muito interessante. Má Educação é o nome do filme. E eu, depois do filme, eu comentando com meu filho, com o Vitor, e o Vitor chegou para mim, né, e eu falando com ele, falei assim, pois é, há uma diferença muito grande entre professor e educador. Há professor que não é educador, mas há educador que também não é professor, né? Mas há professores que são bons educadores, né? Bons educadores. E o ser professor, né? O ser professor é você ensinar determinado assunto, é você usar uma boa didática de tal maneira que o aluno absorve aquela compreensão, entendimento a respeito daquele conhecimento. Ele é um professor, é um bom professor. Mas o educador, além de ele ensinar, ele orienta e ele passa comportamento. Ele passa também estrutura de caráter, né? E de personalidade. O professor, ele ensina, mas o educador, ele tem outra, né? Outra base, uma base um pouco mais profunda, né? E eu estava falando para ele, essa é a grande diferença entre o educador e o professor, né? O educador é alguém que vai ajudar a formação do caráter. Pois é, o discipulado cristão passa por essa... Né? O evangelista, ele seria esse professor, né? Aquele que vai ensinar a palavra de Deus e vai orientar e tal. Mas o educador cristão é aquele que vai fazer o discipulado. É aquele que vai colocar do lado e vai mostrar como deve fazer. Olha, você precisa fazer assim, é dessa maneira. E às vezes a gente tem, né? Precisamos ter mais discipuladores, precisamos também ter mais evangelizadores. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, né? E nós precisamos trabalhar com essa questão. Depois, no finalzinho, ele diz assim, porque existem casos de crianças nos primeiros anos de ensino fundamental que trazem para casa, dentro da mochila, alguns objetos como apontador, lápis e borracha, que foram furtados dos coleguinhas. Como interpretamos a decisão do profeta Eliseu em não aceitar uma oferta pela cura do capitão Naamã? Né? E lá, segundo o livro dos Reis, no capítulo 5, verso 16, o Naamã quis dar um presente. Mas o profeta não havia feito nada. Quem havia curado verdadeiramente o Naamã, né, fora Deus. Deus havia curado Naamã. Então ele não poderia aceitar presentes para si por conta de uma ação que é divina de Deus, né? E nós precisamos também aprender a respeito dessas questões dentro do reino de Deus. Seja honesto, seja honesto, né? A Deus toda a honra e toda a glória. Nós precisamos ser honestos, nós precisamos valorizar o trabalho, né? Nós precisamos livrar o nosso coração de todo tipo de subtração, todo tipo de furto ou roubo que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Seja honesto. Esse é o tema da lição. O 8º mandamento, Êxodo 20, verso 15. Não furtarás. Não furtarás. Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, quero te agradecer por essa manhã, pelo estudo da tua palavra. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê todas as coisas e todas as orientações necessárias para que nós possamos glorificar o teu nome sempre, honrar o teu nome sempre, viver dignamente como servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo. Bom domingo.